Capítulo 61. Sob o vento fortíssimo, Ambra sentiu os braços de Langdon levantando-a e guiando-a para a mão estendida do agente Dias, no helicóptero que pairava. Estava atordoada demais para protestar. Ela está sangrando, gritou Langdon enquanto entrava na aeronave atrás de Ambra. De repente, o helicóptero estava subindo para o céu, distanciando-se do terraço ondulado e deixando para trás um pequeno exército de policiais confusos, todos olhando para cima. Fonseca fechou a porta da fuselagem e foi para a frente, na direção do piloto. Dias sentou-se ao lado de Ambra para examinar seu braço. É só um arranhão, disse ela com o rosto inexpressivo. Vou encontrar um kit de primeiros socorros, falou Dias, indo para a parte de trás da cabine. Langdon estava sentado de frente para Ambra, voltado para a traseira do helicóptero. Agora que os dois estavam a sós, ele atraiu o olhar dela e lhe deu um sorriso aliviado. Que bom que você está bem. Ambra assentiu debilmente. Mas antes que ela pudesse agradecer, Langdon inclinou-se para a frente no banco e murmurou em tom agitado. Acho que encontramos nosso poeta misterioso, exclamou com os olhos cheios de esperança. William Blake. Edmond não só tinha um exemplar das obras completas de Blake na biblioteca, como muitos poemas de Blake são profecias. Ele estendeu a mão. Me dê o telefone do Edmond. Vou pedir que o Winston faça uma busca na obra de Blake, atrás de qualquer verso de 47 letras. Ambra olhou para a palma da mão de Langdon, à espera do telefone, e se sentiu consumida pela culpa. Segurou a mão dele. Robert, disse com um suspiro de remorso. O telefone de Edmond se foi. Caiu pela borda do prédio. Langdon a encarou de volta e Ambra viu o sangue sumir do rosto dele. Sinto muito, Robert. Ela conseguia vê-lo lutando para processar a notícia e entender o que a perda de Winston significava. Na cabine, Fonseca estava gritando ao telefone. Confirmado. Estamos com os dois em segurança a bordo. Prepare o transporte para Madrid. Vou contatar o palácio e alertar. Não se incomode. Gritou Ambra para o agente. Eu não vou para o palácio. Fonseca cobriu o telefone, virou-se no banco e olhou para ela. Sem dúvida, a senhorita vai. Minhas ordens são para mantê-la em segurança. A senhorita jamais deveria ter deixado a minha custódia. Teve sorte porque chegamos a tempo para resgatá-la. Resgatar? Perguntou Ambra. Se isso foi um resgate, só foi necessário porque o palácio contou mentiras ridículas sobre o professor Langdon ter me sequestrado, o que vocês sabem que não é verdade. O príncipe Julian está mesmo tão desesperado a ponto de arriscar a vida de um inocente? Para não falar da minha vida? Fonseca encarou e se virou de volta no banco. Nesse momento, Dias reapareceu, com um kit de primeiros socorros. Senhorita Vidal, disse ele, sentando-se ao lado dela. Por favor, entenda que nossa cadeia de comando foi rompida esta noite com a prisão do comandante Garza. Mesmo assim, quero que saiba que o príncipe Julian não teve nada a ver com a declaração à imprensa feita pelo palácio. Na verdade, nem podemos confirmar que o príncipe sabe o que está acontecendo. Não conseguimos fazer contato com ele há mais de 1 hora. O quê? Ambra o encarou. Onde ele está? O paradeiro atual é desconhecido, respondeu Dias. Mas sua comunicação conosco mais cedo foi claríssima. O príncipe quer que a senhorita esteja em segurança. Se isso é verdade, declarou Langdon, retornando abruptamente dos seus pensamentos, levar a senhorita Vidal para o palácio é um erro mortal. Fonseca gira. O que o senhor disse? Não sei quem está lhe dando ordens agora, senhor, disse Langdon. Mas, se o príncipe quer mesmo manter a noiva em segurança, sugiro que me ouça com atenção. Ele parou, com o tom de voz se intensificando. Edmond Kirsch foi assassinado para que sua descoberta não fosse levada a público. E quem o silenciou não vai hesitar diante de nada para garantir que o serviço seja terminado. Já está terminado, zombou Fonseca. Edmond está morto. Mas a descoberta dele não está, retrucou Langdon. E a apresentação de Edmond está bem viva e ainda pode ser divulgada ao mundo. E por isso vocês vieram ao apartamento dele, supôs Dias. Porque acham que podem transmiti-la. Exatamente, confirmou Langdon. E isso nos tornou alvos. Não sei quem inventou aquela nota para a imprensa dizendo que Ambra foi sequestrada, mas obviamente é alguém desesperado para nos impedir de fazer qualquer revelação. Assim, se vocês fazem parte desse grupo, das pessoas que estão tentando enterrar a descoberta de Edmond para sempre, devem simplesmente jogar a senhorita Vidal e a mim para fora deste helicóptero agora mesmo, enquanto ainda podem. Ambra encarou Langdon, imaginando se ele estaria louco. No entanto, prosseguiu o professor, se o juramento de vocês, como agentes da Guardia Real, é proteger a família real, inclusive a futura rainha da Espanha, precisam entender que neste momento não há lugar mais perigoso para a senhorita Vidal do que um palácio de onde saiu uma declaração que quase fez com que ela fosse morta. Langdon enfiou a mão no bolso e pegou um cartão em papel marfim com timbre elegante. Sugiro que a levem ao endereço que está na parte de baixo deste cartão. Fonseca pegou o cartão e o examinou, franzindo a testa. Isso é ridículo. E há uma cerca de segurança em volta de toda a propriedade, disse Langdon. Seu piloto pode pousar, deixar nós 4 sairmos e depois ir embora antes que alguém perceba que estamos lá. Podemos nos esconder lá até resolvermos essa situação toda. Vocês podem nos acompanhar. Eu me sentiria mais seguro num hangar militar do aeroporto. Você quer mesmo confiar numa equipe militar que provavelmente está recebendo ordens das mesmas pessoas que quase fizeram com que a senhorita Vidal fosse morta? A expressão dura de Fonseca não se alterou.
Ambra estava cada vez mais curiosa para saber o que estaria escrito no cartão. Aondi Langdon KRIR? A súbita intensidade dele parecia sugerir que havia mais em jogo do que simplesmente mantê-la em segurança. Ouviu um otimismo renovado na voz do professor e sentiu que ele ainda não tinha perdido a esperança de darem um jeito de transmitir a apresentação de Edmond. Langdon pegou o cartão de volta com Fonseca e o entregou a Ambra. Encontrei isso na biblioteca de Edmond. Ambra examinou o cartão, reconhecendo de imediato o que era. Conhecidos como registros de empréstimo ou fichas de título, esses cartões com timbre elegante eram dados pelos curadores dos museus aos doadores, em troca de uma obra de arte emprestada temporariamente. Tradicionalmente, eram impressos 2 cartões. Um era colocado à mostra no museu para agradecer ao doador e o outro era guardado pelo doador, como garantia da peça emprestada. Edmond emprestou esse livro de poemas de Blake? Segundo o cartão, o livro de Edmond tinha viajado apenas alguns quilômetros para longe de seu apartamento em Barcelona. Underline 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 obras completas de William Blake da coleção particular de Edmond Kirsch emprestado à Basílica da Sagrada Família Carrer de Mallorca 401-08013 Barcelona Espanha underline 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 não entendi, disse Ambra. Por que um ateu declarado emprestaria um livro a uma igreja? Não é qualquer igreja, contrapôs Langdon. A obra-prima arquitetônica mais enigmática de Gaudí. Ele apontou pela janela, para trás. E que em breve será a igreja mais alta da Europa. Ambra virou a cabeça, olhando para o norte da cidade. À distância, cercadas por gruas, andaimes e luzes de construção, as torres inacabadas da Sagrada Família reluziam, um agrupamento de pináculos perfurados que lembravam esponjas marinhas gigantes subindo do piso do oceano para a luz. Durante mais de um século, a controvertida obra de Gaudí, a Basílica da Sagrada Família, estava sendo construída contando somente com doações particulares dos fiéis. Criticada pelos tradicionalistas por sua estranha forma orgânica e seu design biomimético, a igreja era saudada pelos modernistas por sua fluidez estrutural e pelo uso de formas hiperboloides para refletir o mundo natural. Devo admitir que ela é incomum, disse Ambra, virando-se de volta para Langdon, mas ainda assim é uma igreja católica. E você conhecia o Edmond? Conhecia mesmo o Edmond, pensou Langdon. O bastante para saber que ele acreditava que a Sagrada Família esconde um propósito e um simbolismo secretos que vão muito além do cristianismo. Desde o bizarro início da igreja, em 1882, haviam surgido teorias da conspiração sobre suas misteriosas portas codificadas, as colunas helicoidais inspiradas pelo cosmo, as fachadas cobertas de símbolos, as esculturas usando o quadrado mágico matemático e a fantasmagórica construção esquelética, que lembrava nitidamente ossos retorcidos e tecido conjuntivo. Langdon sabia dessas teorias, claro, no entanto nunca tinha dado muito crédito a elas. Mas, alguns anos antes, ficará surpreso quando Edmond confessara que fazia parte do número crescente de fãs de Gaudí que acreditavam, em silêncio, que a Sagrada Família fora concebida secretamente como algo diferente de uma igreja cristã, talvez até um templo místico dedicado à ciência e à natureza. Langdon achava essa ideia tremendamente improvável e lembrou a Edmond que Gaudí era um devoto católico, muito estimado pelo Vaticano, que chegará a ponto de batizá-lo de arquiteto de Deus e até considerá-lo candidato à beatificação. O projeto incomum da Sagrada Família, garantiu Langdon, não passava de um exemplo da abordagem modernista e única de Gaudí ao simbolismo cristão. A resposta de Edmond foi um sorriso recatado, como se estivesse escondendo alguma peça misteriosa do quebra-cabeça que não estava disposto a revelar. Outro segredo de Kirsch, pensou Langdon agora. Como sua batalha oculta contra o câncer. E ainda que Edmond tenha emprestado seu livro à Sagrada Família, continuou Ambra, e mesmo que o encontremos, nunca poderemos localizar o verso correto lendo página por página. E duvido que Edmond tenha usado um marcador num livro de valor inestimável. Ambra? Respondeu Langdon com um sorriso calmo. Leia o verso do cartão. Ela olhou o cartão, virou e leu o texto escrito. Então, com expressão incrédula, leu de novo. Quando seus olhos se viraram para os de Langdon, estavam cheios de esperança. Como eu disse, observou Langdon com um sorriso, acho que deveríamos ir até lá. A expressão empolgada de Ambra sumiu com a mesma velocidade com que tinha surgido. Ainda há um problema. Mesmo se encontrarmos a senha, eu sei, nós perdemos o telefone de Edmond, o que significa que não temos como acessar Winston e nos comunicar com ele. Exatamente. Acho que posso resolver esse problema. Ambra o encarou com ceticismo. Como? Só precisamos localizar o próprio Winston, o computador que Edmond construiu. Se não temos mais acesso remoto ao Winston, vamos levar a senha pessoalmente a ele. Ambra o encarou como se ele estivesse louco. Langdon continuou. Você me disse que Edmond montou Winston numa instalação secreta. Mas essa instalação pode ser em qualquer lugar do mundo. Não é. É aqui em Barcelona. Só pode ser. Barcelona é a cidade onde Edmond vivia e trabalhava. E construir essa máquina de inteligência sintética foi um dos seus projetos mais recentes, portanto faz sentido que ele tenha construído o Winston aqui. Robert, se você está certo, está procurando uma agulha no palheiro. Barcelona é uma cidade enorme. Seria impossível. Eu posso encontrar Winston. Tenho certeza.
Langdon sorriu e indicou a vastidão de luzes na cidade abaixo. Vai parecer loucura, mas essa visão aérea de Barcelona acaba de me ajudar a perceber uma coisa. Sua voz ficou no ar enquanto ele olhava pela janela. Poderia ser mais claro? Pediu Ambra, com expectativa. Ou eu deveria ter visto antes. Há alguma coisa no Winston, uma charada intrigante, que vem me incomodando a noite toda. Acho que finalmente deduzi a resposta. Langdon lançou um olhar cauteloso para os agentes da guardia e baixou a voz, inclinando-se para Ambra. Você confia em mim? Acho que posso encontrar Winston. O problema é que localizar Winston não vai adiantar se não tivermos a senha do Edmond. Nesse momento você e eu precisamos nos concentrar nesse verso. A Sagrada Família é nossa melhor chance de encontrá-lo. Ambra examinou Langdon por um longo momento. Então, com um aceno, olhou para o banco da frente e gritou. Agente Fonseca, por favor faça o piloto dar meia volta e nos levar imediatamente à Sagrada Família. Fonseca girou no banco, olhando-a irritado. Senhorita Vidal, como eu disse, tenho minhas ordens. Agente Fonseca, interrompeu a futura rainha da Espanha, inclinando-se à frente e o encarando. Leve-nos à Sagrada Família agora mesmo, ou minha primeira ordem quando retornarmos será fazer com que você seja demitido. Capítulo 62. Conspiracinet.com Últimas notícias. Assassino tem ligação com seita. Graças a outra dica de monte@iglesia.org, acabamos de saber que o assassino de Edmond Kirsch é membro de uma seita cristã ultraconservadora e secreta conhecida como Igreja Palmariana. Há mais de um ano Ávila vem recrutando seguidores para os palmarianos pela internet, e sua participação nessa controversa organização religiosa militar também explica a tatuagem do Vítor na palma da mão dele. Esse símbolo franquista é usado regularmente pela Igreja Palmariana, que, segundo o jornal espanhol El País, tem seu próprio Papa e canonizou como santos vários líderes cruéis, entre eles Francisco Franco e Adolf Hitler. Não acredita? Procure na internet. Tudo começou com uma visão mística. Em 1975, um corretor de seguros chamado Clemente Domingues Y. Gomes disse ter tido uma visão em que era coroado Papa pelo próprio Jesus Cristo. Clemente assumiu o nome papal de Gregório XVII, rompendo com o Vaticano e nomeando seus próprios cardeais. Apesar de rejeitado por Roma, esse novo antipapa conseguiu milhares de seguidores e uma riqueza enorme, o que lhe permitiu construir uma igreja parecida com uma fortaleza, expandir seu ministério internacionalmente e consagrar centenas de bispos palmarianos por todo o mundo. A cismática Igreja Palmariana ainda funciona em seu quartel-general mundial, um complexo seguro, cercado por muros, chamado Monte de Cristo Rei, em Palmar de Troia, na Espanha. Os palmarianos não são reconhecidos pelo Vaticano, mas continuam a atrair seguidores católicos ultraconservadores. Voltaremos em breve com mais notícias sobre essa seita, além de uma atualização sobre o bispo Antônio Valdespino, que também parece estar envolvido na conspiração desta noite. Capítulo 63. Certo, estou impressionado, pensou Langdon. Com poucas palavras ditas com autoridade, Ambra tinha obrigado os tripulantes do helicóptero SC-145 a fazer uma curva ampla e mudar o rumo para a Basílica da Sagrada Família. Enquanto a aeronave se estabilizava e começava a voltar pelo céu, Ambra se virou para o agente Dias e exigiu usar o celular dele, que o agente entregou com relutância. Ela abriu imediatamente o navegador da internet e começou a examinar as manchetes das notícias. Maldição, sussurrou, balançando a cabeça, frustrada. Eu tentei dizer à mídia que você não me sequestrou. Ninguém ouviu. Talvez eles precisem de mais tempo para postar, não? Sagiria Langdon. Isso aconteceu há menos de 10 minutos. Eles tiveram bastante tempo, respondeu ela. Estou vendo imagens do nosso helicóptero se afastando da casa Milá. Já. Às vezes Langdon sentia que o mundo tinha começado a girar rápido demais. Ainda podia se lembrar de quando as últimas notícias eram impressas em papel e entregues em sua porta na manhã seguinte. Por sinal, disse Ambra com um traço de humor, parece que você e eu somos um dos principais assuntos do mundo. Eu sabia que não deveria ter sequestrado você, respondeu ele com um sorriso torto. Isso não é engraçado. Pelo menos, não somos o assunto número 1. Ela lhe entregou o telefone. Dê uma olhada nisso. Langdon olhou a tela e viu a página do Yahoo com seus 10 principais assuntos do momento. Olhou o mais popular, no topo. 1. De onde viemos? O Edmond Kirsch sem dúvida. A apresentação de Edmond tinha inspirado pessoas em todo o mundo a pesquisar e discutir esse tema. Edmund ficaria satisfeito, pensou Langdon. Mas, quando clicou no link, percebeu que estava errado. As 10 principais teorias sobre a origem humana eram histórias sobre criacionismo e extraterrestres. Edmund ficaria horrorizado. Uma das declarações mais inflamadas do ex-aluno de Langdon tinha acontecido num fórum público chamado Ciência e Espiritualidade, em que Edmond ficará tão exasperado com as perguntas da plateia que finalmente tinha levantado as mãos e saído pisando firme do palco, gritando. Porque seres humanos inteligentes não podem discutir suas origens sem invocar o nome de Deus e da porra dos alienígenas. Langdon continuou percorrendo a tela do telefone até encontrar um link aparentemente inócuo, da CNN Live, intitulado O que Kirsch descobriu. Clicou no link e segurou o telefone de modo que Ambra também pudesse ver. Enquanto o vídeo começava a passar, aumentou o volume e os dois se inclinaram juntos para escutar o som acima do rugido das pás do helicóptero. Uma apresentadora da CNN apareceu. Langdon a tinha visto muitas vezes no correr dos anos. Está conosco o astrobiólogo da NASA Dr. Griffin Bennett, disse ela.
que tem algumas ideias relativas à misteriosa descoberta de Edmund Kirsch. Bem-vindo, Dr. Bennett. O convidado, um homem barbudo com óculos de aro de metal, assentiu, sombrio. Obrigado. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu conhecia Edmund pessoalmente. Sempre tive um respeito enorme por sua inteligência, sua criatividade e seu compromisso com o progresso e a inovação. O assassinato dele representou um golpe terrível para o meio científico, e espero que esse crime covarde sirva para ajudar a comunidade intelectual a permanecer unida contra os perigos do fanatismo, do pensamento supersticioso e dos que recorrem à violência, e não aos fatos, para sustentar suas crenças. Espero sinceramente que sejam verdadeiros os boatos de que existem pessoas trabalhando duro esta noite para encontrar um modo de trazer a público a descoberta de Edmund. Langdon lançou um olhar para Ambra. Acho que ele está falando de nós. Ela assentiu. Existem muitas pessoas que também esperam isso, Dr. Bennett, disse a apresentadora. E será que o senhor pode lançar alguma luz sobre o que acha que seja o conteúdo da descoberta de Edmund Kirsch? Como cientista espacial, continuou o Dr. Bennett, creio que deva prefaciar minhas palavras desta noite com uma afirmação genérica, que acredito que Edmund apreciaria. Ele se virou e olhou direto para a câmera. Quando se trata de vida extraterrestre, começou, existe uma quantidade espantosa de ciência ruim, teorias da conspiração e fantasia completa. Oficialmente deixe-me dizer o seguinte, os círculos nas plantações são uma fraude. Os vídeos de autópsias de alienígenas são truques de imagens. Nenhuma vaca jamais foi mutilada por um alienígena. O disco voador de Roswell foi um balão meteorológico do governo chamado de Projeto Mogul. As grandes pirâmides do Egito não foram construídas com tecnologia alienígena. E, mais importante, todas as histórias de abdução extraterrestre já relatadas são mentiras absolutas. Como pode ter tanta certeza, doutor? Perguntou a apresentadora. Lógica simples. O cientista pareceu incomodado enquanto se virava de novo para a mulher. Qualquer forma de vida suficientemente avançada para viajar anos-luz pelo espaço interestelar não teria nada a aprender examinando as entranhas de animais do Kansas. E essas formas de vida não precisariam se transformar em répteis e se infiltrar no governo para controlar o planeta. Qualquer forma de vida com tecnologia para viajar até a Terra não precisaria de nenhum subterfúgio nem sutileza para nos dominar. Bom, isso é alarmante, comentou a apresentadora com um riso sem graça. E como isso se relaciona com suas ideias sobre a descoberta do Sr. Kirsch? O cientista deu um suspiro pesado. Minha opinião enfática é que Edmund Kirsch ia anunciar que tinha encontrado uma prova definitiva de que a vida na Terra se originou no espaço. Langdon ficou cético imediatamente, sabendo como Kirsch se sentia com relação ao tema da vida extraterrestre em nosso planeta. Fascinante. O que leva o senhor a dizer isso? Questionou a apresentadora. E a vida vinda do espaço é a única resposta racional. Já temos provas incontestáveis de que materiais podem ser trocados entre os planetas. Há fragmentos de Marte e de Vênus, além de centenas de amostras de fontes não identificadas, o que apoiaria a ideia de que a vida chegou através de rochas espaciais na forma de micróbios e então evoluiu até formar a vida que existe na Terra. A apresentadora assentiu com atenção. Mas essa teoria, dos micróbios vindos do espaço, já não existe há décadas, sem qualquer prova. Como o senhor acha que um gênio como Edmund Kirsch poderia provar uma teoria assim, que parece estar mais no âmbito da astrobiologia do que da ciência da computação? Bom, há uma lógica sólida nisso, respondeu o Dr. Bennett. Os principais astrônomos vêm alertando há décadas de que a única esperança de sobrevivência da humanidade a longo prazo será deixar este planeta. A Terra já está na metade de seu ciclo de vida, e por fim o Sol vai se expandir até virar uma gigante vermelha e nos consumir. Isto é, se sobrevivermos às ameaças mais iminentes da colisão de um grande asteroide ou de uma enorme explosão de raios gama. Por esses motivos, já estamos projetando postos avançados em Marte para que possamos partir em direção ao espaço profundo em busca de um novo planeta habitável. Não preciso dizer que essa é uma tarefa gigantesca e que, se pudéssemos encontrar um modo mais simples de garantir a sobrevivência, iríamos implementá-lo imediatamente. O Dr. Bennett fez uma pausa. E talvez haja um modo mais simples. E se, de alguma forma, pudéssemos colocar o genoma humano em cápsulas minúsculas e mandar milhões delas para o espaço na esperança de que alguma possa enraizar, semeando a vida humana num planeta distante? Essa tecnologia ainda não existe, mas nós a estamos discutindo como uma opção viável para a sobrevivência humana. E se nós estamos considerando semear a vida, deduz-se que uma forma de vida mais avançada pode ter pensado nisso também. Langdon começou a imaginar aonde o Dr. Bennett queria chegar com sua teoria. Tendo isso em mente, continuou o astrobiólogo, acredito que Edmund Kirsch pode ter descoberto algum tipo de assinatura alienígena, seja ela física, química, digital, não sei, provando que a vida em nosso planeta foi semeada a partir do espaço. Devo mencionar que Edmund e eu tivemos um grande debate sobre isso há alguns anos. Ele jamais gostou da teoria dos micróbios espaciais porque achava, como muitas pessoas, que o material genético não sobreviveria à radiação mortal e às temperaturas encontradas na longa jornada para a Terra. Pessoalmente acredito que seria viável lacrar essas sementes da vida em casulos protetores à prova de radiação e dispará-los no espaço com a intenção de povoar o cosmo, numa espécie de panspermia tecnológica. Cherno. A apresentadora pareceu inquieta. Mas se alguém descobrisse provas de que os seres humanos vieram de um casulo de sementes mandado do espaço, significaria que não estamos sozinhos no universo. Ela fez uma pausa. Além disso,
Muito mais incrivelmente. Sim? O Dr. Bennet sorriu pela primeira vez. Significaria que quem mandou os casulos poderia ser, como nós, humanos. Essa também foi minha primeira conclusão. O cientista fez uma pausa. Mas Edmond me corrigiu. Observou a falácia desse raciocínio. Isso pegou a apresentadora desprevenida. Então Edmond acreditava que quem mandou essas sementes não era humano? Como pode ser, se as sementes eram, por assim dizer, receitas para a propagação humana? Os humanos são inacabados, respondeu o Dr. Bennet, para usar as palavras exatas de Edmond. Como assim? O Edmond disse que, se essa teoria do casulo fosse verdadeira, a receita que foi mandada à Terra provavelmente ainda não estava no ponto certo de cozimento, não tinha sido acabada. O que quer dizer que os seres humanos não são o produto final, e sim uma espécie transitória evoluindo para outra coisa, uma coisa alienígena. A apresentadora da CNN ficou perplexa. Edmond argumentou que qualquer forma de vida avançada não mandaria uma receita de seres humanos, assim como não mandaria uma receita para chimpanzés. O cientista deu um risinho. De fato, Edmond me acusou de ser um cristão enrustido, dizendo de brincadeira que só uma mente religiosa poderia acreditar que a humanidade é o centro do universo. Ou que os alienígenas mandariam pelo correio o DNA de Adão e Eva para o cosmo. Bom, doutor. A apresentadora parecia nitidamente desconfortável com a direção da entrevista. Certamente foi esclarecedor falar com o senhor. Obrigada pelo seu tempo. O video terminou e Ambra se viru para Langdon. Robert, se Edmond descobriu alguma prova de que os seres humanos são uma espécie alienígena semi-evoluída, isso levanta uma questão ainda maior. Em direção a que, exatamente, estamos evoluindo? Sim. E acredito que Edmond verbalizou isso de um modo ligeiramente diferente, fazendo uma pergunta. Para onde vamos? Ambra pareceu espantada em completar o círculo. A segunda pergunta de Edmond na apresentação desta noite. Exato. ¿De onde viemos? Para onde vamos? Parece que o cientista da NASA que acabamos de ver acha que Edmond olhou para o céu e encontrou respostas para as duas perguntas. O que você acha, Robert? Foi isso que Edmond descobriu? Langdon sentiu a testa se franzir enquanto avaliava as possibilidades. A teoria do cientista, apesar de empolgante, parecia genérica e sobrenatural demais para o pensamento agudo de Edmond Kirsch. Edmond gostava das coisas simples, limpas e técnicas. Era um cientista da computação. Mais importante, Langdon não conseguia imaginar como Edmond provaria uma teoria assim. Desencavando um casulo de semente antigo? Detectando uma transmissão alienígena? Nessas duas hipóteses, seriam revelações instantâneas, mas a descoberta do ex-aluno tinha demorado tempo. Edmond disse que vinha trabalhando nela havia meses. Não sei, respondeu Langdon. Mas meu instinto diz que a descoberta de Edmond não tem nada a ver com vida extraterrestre. Acredito mesmo que ele descobriu algo totalmente diferente. Ambra pareceu surpresa, depois intrigada. Acho que só há um modo de descobrir. E indicou a janela. À frente deles brilhavam os pináculos reluzentes da Sagrada Família. Capítulo 64. O bispo Valdespino deu outra espiada em Julian, que ainda olhava inexpressivamente pela janela do sedã Opel, seguindo pela autoestrada M505. O que ele está pensando? Perguntou-se Valdespino. Fazia quase 30 minutos que o príncipe estava em silêncio, mal se movendo, a não ser pelo reflexo ocasional de levar a mão ao bolso procurando o telefone, lembrando que o tinha trancado no cofre de seu aposento. Preciso mantê-lo no escuro só mais um pouco, pensou Valdespino. No banco da frente, o acólito da catedral seguia na direção da casita do príncipe, mas logo Valdespino precisaria informar que o refúgio não era o destino final deles. De repente, Julian deu as costas para a janela e bateu no ombro do acólito. Por favor, ligue o rádio, disse. Quero ouvir as notícias. Antes que o rapaz pudesse obedecer, Valdespino se inclinou para a frente e pôs a mão com firmeza no ombro dele. Vamos ficar em silêncio, está bem? Julian se viru para o bispo. Number descontentamento avio por ter sido contrariado. Sinto muito, disse Valdespino, sentindo uma desconfiança cada vez maior nos olhos do príncipe. Tard. Toda essa conversa fiada. Prefiro a reflexão silenciosa. Eu venho refletindo um bocado, retrucou Julian com a voz cortante, e gostaria de saber o que está acontecendo no meu país. Nós nos isolamos totalmente esta noite e estou começando a me perguntar se foi boa ideia. É boa ideia, garantiu Valdespino. E agradeço a confiança que o senhor depositou em mim. Em seguida tirou a mão do ombro do acólito e indicou o rádio. Por favor, ligue no noticiário. ¿Quem sabe a Radio Maria Espanha? Valdespino esperava que a estação católica fosse mais gentil e mais delicada do que a maioria dos veículos de comunicação em relação aos acontecimentos perturbadores da noite. Quando a voz do apresentador saiu pelos alto-falantes baratos do carro, estava discutindo a apresentação e o assassinato de Edmond Kirsch. Todas as estações do mundo estão falando disso. Valdespino só esperava que seu nome não fosse citado na transmissão. Felizmente, o assunto do momento parecia ser os perigos da mensagem antirreligiosa pregada por Kirsch, em especial a ameaça que sua influência poderia representar para os jovens da Espanha. Como exemplo, a estação começou a retransmitir uma palestra feita há pouco tempo por Kirsch na Universidade de Barcelona. Muitos de nós têm medo de ser chamados de ateus, disse Kirsch aos alunos reunidos. No entanto, o ateísmo não é uma filosofia nem uma visão de mundo.
O ateísmo é simplesmente uma admissão do óbvio. Vários estudantes aplaudiram, concordando. A palavra ateu nem deveria existir, continuou Kirsch. Ninguém precisa se identificar como não astrólogo ou não alquimista. Não temos palavras para pessoas que duvidam que Elvis ainda esteja vivo, nem para pessoas que duvidam que os extraterrestres atravessem a galáxia só para molestar o gado. O ateísmo não é nada mais do que os sons que as pessoas razoáveis fazem na presença de crenças religiosas não justificadas. Um número maior de estudantes aplaudiu. Por sinal, essa definição não é minha, disse Kirsch. E essas palavras pertencem ao neurocientista Sam Harris. E, se ainda não fizeram isso, vocês devem ler seu livro Carta a uma Nação Cristã. Valdespino franziu a testa, lembrando-se da agitação causada pelo livro de Harris, que, apesar de escrito para os americanos, tinha reverberado na Espanha. Levante as mãos quem acredita em algum dos seguintes deuses antigos. Apolo? Zeus? Volcano? Ele fez uma pausa e gargalhou. E ninguém? Certo. Então parece que todos somos ateus com relação a esses deuses. Ele fez uma pausa. Eu simplesmente opto por ir um deus além. A multidão aplaudiu com mais força ainda. Amigos, não estou dizendo que tenho certeza de que não existe nenhum deus. Só digo que, se existe uma força divina por trás do universo, ela está rindo das religiões que criamos na tentativa de defini-la. Todo mundo gargalhou. Agora Valdespino estava satisfeito que o príncipe tivesse pedido para ligar o rádio. Julian precisa ouvir isso. O charme diabolicamente sedutor de Kirsch era prova de que os inimigos de Cristo não estavam mais sentados à toa. Eles tentavam ativamente levar almas para longe de Deus. Sou americano, continuou Kirsch, e me sinto afortunado por ter nascido num dos países tecnologicamente mais avançados e intelectualmente mais progressistas do mundo. Assim, achei perturbador demais quando uma pesquisa recente revelou que metade dos meus compatriotas acredita que Adão e Eva existiram, que um Deus todo-poderoso criou dois seres humanos completamente formados que, sozinhos, povoaram todo o planeta, gerando todas as diversas raças, sem nenhum dos problemas inerentes à procriação consanguínea. Mais risos. No Kentucky, continuou ele, o pastor Peter LaRuffa declarou publicamente, se, em algum lugar da Bíblia, eu encontrasse uma passagem dizendo que 2 mais 2 são 5, acreditaria e aceitaria como verdade. Mais risos ainda. Concordo, é fácil rir, mas garanto que essas crenças são muito mais aterrorizantes do que engraçadas. Muitas pessoas que as professam são inteligentes, profissionais formados, médicos, advogados, professores e, em alguns casos, aspirantes aos mais altos cargos do país. Uma vez ouvi o congressista americano Paul Brown dizer, a evolução e o Big Bang são mentiras vindas direto do poço do inferno. Acredito que a Terra tem 9.000 anos e foi criada em 6 dias como os nossos. Kirsch fez uma pausa. Mais perturbador ainda, o congressista Brown pertence ao Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia do Congresso e, ao ser questionado sobre a existência de um registro fóssil com milhões de anos, sua reação foi, os fósseis foram postos lá por Deus para testar nossa fé. A voz de Kirsch ficou subitamente baixa e sombria. Permitir a ignorância é dar poder a ela. Não fazer nada enquanto nossos líderes proclamam absurdos é um crime de complacência. Assim como deixar que as escolas e as igrejas ensinem em verdades completas às nossas crianças. A hora da ação chegou. Só quando livrarmos nossa espécie do pensamento supersticioso poderemos abraçar tudo o que nossa mente tem a oferecer. Ele fez uma pausa e um silêncio baixou sobre a plateia. Eu amo a humanidade. Acredito que nossa mente e nossa espécie têm um potencial ilimitado. Acredito que estamos à beira de uma nova era de iluminação, em que a religião finalmente se despede do mundo, e a ciência reina. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Pelo amor de Deus, disse Valdespino com rispidez, balançando a cabeça enojado, desligue isso. O acólito obedeceu e os três continuaram viajando em silêncio. A 50 quilômetros dali, Mônica Martim estava diante do ofegante Suresh Bala, que tinha acabado de entrar e lhe entregará um celular. Longa história, arquejou Suresh. Mas você precisa ler essa mensagem que o bispo Valdespino recebeu. Espirei. Mônica quase largou o aparelho. Esse é o telefone do bispo? Como diabo você? Não pergunte. Só leia. Alarmada, Mônica virou os olhos para o telefone e começou a ler a mensagem na tela. Em segundos sentiu que estava ficando pálida. Meu Deus, o bispo Valdespino é perigoso, completou Suresh. Mas, isso é impossível. Quem é essa pessoa que mandou a mensagem para o bispo? El número protegido. Estou trabalhando para identificar. E por que Valdespino não deletou essa mensagem? Não faço ideia, respondeu Suresh sem rodeios. Foi descuidado? Arrogant? Vou tentar recuperar qualquer outra mensagem e também ver se consigo saber com quem Valdespino está se comunicando, mas queria lhe dar logo essa notícia. Você terá que fazer uma declaração a respeito. Não vou fazer isso. Reagiu Mônica, chocada. O palácio não vai divulgar essa informação. Não, mas alguém vai, e logo. Suresh explicou rapidamente que o que o motivara a procurar o telefone de Valdespino tinha sido uma dica por e-mail enviada por monte@iglesia.org, o informante que vinha dando notícias para o Conspiracinet. E se o informante continuasse agindo do mesmo modo como fizera até agora, a mensagem do bispo não ficaria em segredo por muito tempo.
Mônica fechou os olhos, tentando visualizar a reação do mundo à prova incontestável de que um bispo católico muito próximo do rei da Espanha estava envolvido na traição e no assassinato desta noite. Suresh, sussurrou Mônica, abrindo lentamente os olhos. Preciso descobrir quem é esse tal de Monte. Você pode fazer isso por mim? Posso tentar. Ele não parecia muito confiante. Obrigada. Mônica devolveu o telefone do bispo e foi rapidamente para a porta. E me mande uma captura de tela dessa mensagem. E aonde você vai? Grita Suresh. Mônica Martim não respondeu. Capítulo 65. A Basílica da Sagrada Família ocupa todo um quarteirão no centro de Barcelona. Apesar da base enorme, a igreja parece flutuar quase sem peso acima da terra, um delicado agrupamento de pináculos arejados que sobem sem esforço para o céu da Espanha. O corpo da igreja é abrigado por 3 fachadas enormes. Num contraste nítido, a fachada da Paixão, a oeste, é um austero esqueleto de pedra áspera, talhada para lembrar tendões e ossos. Completando o perímetro, existem incontáveis fachadas menores, arcobotantes e torres, a maioria envolta num material semelhante à lama, dando a impressão de que a metade inferior da construção está se derretendo ou foi arrancada da terra. Segundo um crítico importante, a metade inferior da Sagrada Família lembra um tronco de árvore apodrecido do qual brotou uma família de intricados pináculos de cogumelos. Além de adornar sua igreja com a iconografia religiosa tradicional, Gaudí incluiu incontáveis características espantosas que refletiam sua reverência pela natureza. Tartarugas sustentando colunas, árvores brotando de fachadas e até enormes caracóis e sapos de pedra escalando a parte externa. Apesar do exterior estranho, a surpresa da Sagrada Família é vislumbrada somente depois que se passa por suas portas. Segundo Gaudí, a criação de uma floresta de colunas se destinava a encorajar a mente a retornar aos pensamentos dos primeiros homens que se dedicaram à busca espiritual, para quem a floresta havia servido como a Catedral de Deus. De modo pouco surpreendente, a colossal obra Arte Nouveau de Gaudí é ao mesmo tempo adorada com paixão e desprezada com cinismo. Saudada por alguns como sensual, espiritual e orgânica, é ridicularizada por outros como vulgar, pretensiosa e profana. O escritor James Michener a descreveu como uma das construções sérias mais estranhas do mundo, e a Architectural Review a chamou de monstro sagrado de Gaudí. Se sua estética é espantosa, as finanças são mais estranhas ainda. Bancada totalmente por doações particulares, a Sagrada Família não recebe qualquer apoio financeiro do Vaticano ou da liderança católica do mundo. Apesar de ter vivido períodos de quase falência e interrupções nas obras, a igreja exibe uma vontade quase darwiniana de sobreviver, tendo suportado com tenacidade a morte de seu arquiteto, uma violenta guerra civil, ataques terroristas de anarquistas catalães e até a escavação de um túnel de metrô ali perto que ameaçou desestabilizar o próprio terreno em que ela fica. Diante de adversidades incríveis, a Sagrada Família continua de pé e crescendo. Na última década, a sorte da igreja melhorou bastante, com os cofres complementados pela venda de ingressos a mais de 4 milhões de visitantes por ano, que pagam uma boa quantia para percorrer a estrutura parcialmente construída. Agora, tendo anunciado o objetivo de ser completada em 2026, centenário da morte de Gaudí, a Sagrada Família parece infundida de um novo vigor, com as torres subindo ao céu com urgência e esperança renovadas. O padre Joaquim Bena, o sacerdote mais velho e principal clérigo da Sagrada Família, era um homem jovial de 80 anos, com óculos redondos num rosto redondo sempre risonho em cima do corpo minúsculo envolto na batina. O Sanho de Bena era viver, o sufficient para ver o termino des templo glorioso. Mas esta noite, em seu escritório clerical, o padre Bena não sorria. Tinha permanecido até tarde resolvendo problemas da igreja, mas depois ficou grudado ao computador, totalmente absorto no drama inquietante que se desenrolava em Bilbao. Edmond Kirsch foi assassinado. Nos últimos 3 meses, Bena havia forjado uma amizade delicada e improvável com Kirsch. O ateu confesso tinha impressionado Bena procurando-o pessoalmente com a oferta de fazer uma doação substancial à igreja. A quantia era sem precedentes e causaria um enorme impacto positivo. A oferta de Kirsch não faz sentido, tinha pensado Bena, suspeitando de algum ardil. É um golpe de publicidade? Será que ele quer ter alguma influência na construção? Em troca da doação, o renomado futurólogo tinha feito apenas um pedido. Bena ouviu, inseguro. É só isso que ele quer? Para mim é uma questão pessoal, dissera Kirsch. E espero que o senhor esteja disposto a honrar meu pedido. Bena era um homem que costumava confiar nas pessoas, mas nesse momento sentiu que estava dançando com o diabo. Pegou-se examinando os olhos de Kirsch em busca de algum motivo oculto. E então viu. Atrás do charme despreocupado, ardia um desespero exausto, com os olhos fundos e o corpo magro lembrando a Bena seus dias de seminarista, quando trabalhava como conselheiro numa casa de repouso. Edmund Kirsch está doente. Bena se perguntou se ele estaria morrendo e se essa doação poderia ser uma tentativa súbita de fazer as pazes com o Deus que o cientista havia sempre desprezado. Os mais soberbos na vida se tornam os mais temerosos na morte. Bena pensou no primeiro evangelista cristão, São João, que tinha dedicado a vida a encorajar os descrentes a experimentar a glória de Jesus Cristo. Parecia que, se um não crente como Kirsch queria participar da criação de um templo dedicado a Jesus, negar-lhe essa conexão seria ao mesmo tempo pouco cristão e cruel. Além disso, havia a obrigação pessoal de Bena de ajudar a levantar verbas para a igreja. E ele não conseguia se imaginar informando aos colegas que o presente gigantesco de Kirsch fora rejeitado por causa do passado de ateísmo explícito do sujeito.
No FIM, Bina SC to OS termos de Kershi OS 2 SE apertaram as maus calorosamente. Isso fora 3 meses atrás. Esta noite Bena havia assistido à apresentação de Kirsch no Guggenheim, primeiro sentindo-se incomodado com o tom antirreligioso, depois intrigado com as referências a uma descoberta misteriosa e no final horrorizado ao ver Edmund Kirsch levar um tiro. Depois disso, não conseguiu sair de perto do computador, fascinado pelo que estava se tornando um atordoante caleidoscópio de teorias conspiratórias competindo entre si. Estupefato, agora Bena estava sentado em silêncio no santuário enorme, sozinho na floresta de pilares de Gaudí. Mas a mata mística pouco servia para acalmar sua mente acelerada. O que Kirsch descobriu? Quem desejava sua morte? O padre Bena fechou os olhos e tentou clarear as ideias, mas as perguntas continuavam chegando. ¿De onde viemos? Para onde vamos? Viemos de Daes. Declarou em voz alta. E vamos para Deus. Enquanto falava, sentiu as palavras ressoando no peito com tanta força que todo o santuário pareceu vibrar. De repente um facho de luz brilhante rasgou o vitral acima da fachada da Paixão e penetrou na basílica. Perplexo, o padre Bena se levantou e foi cambaleando até a janela. Agora toda a igreja trovejava enquanto o facho de luz celestial descia pelo vidro colorido. Quando saiu intempestivamente pela porta principal do santuário, Bena foi golpeado por um vendaval ensurdecedor. Acima dele, à esquerda, um enorme helicóptero baixava do céu, com o farol de busca rasgando a frente da igreja. Bina alhu, incrédulo. Aeronave pauser dentro do parametro das cercas de construco no canto noroeste do complexo e desligar os motors. Enquanto o vento e o barulho iam diminuindo, o padre Bena ficou parado na porta principal da Sagrada Família, vendo 4 figuras descerem e virem correndo até ele. As duas da frente eram reconhecíveis à primeira vista devido à transmissão desta noite. Uma era a futura rainha da Espanha e a outra, o professor Robert Langdon. 2 homens fortes usando paletós com monograma o seguiam. Pelo jeito, Langdon não tinha sequestrado Ambra Vidal, afinal de contas. Enquanto o professor americano se aproximava, a senhorita Vidal parecia estar ao lado dele inteiramente por vontade própria. Padre, chamou a mulher com um aceno amistoso. Por favor, desculpe nossa intromissão barulhenta neste espaço sagrado. Precisamos falar com o senhor imediatamente. É muito importante. Bena abriu a boca para responder, mas só pôde assentir, mudo, enquanto o grupo improvável chegava diante dele. Pedimos desculpas, padre, disse Robert Langdon com um sorriso afável. Sei que tudo isso deve parecer muito estranho. O senhor sabe quem somos nós? Claro, conseguiu dizer ele. Mas achei. Informação errada, disse Ambra. Está tudo bem, garanto. Nesse momento, 2 seguranças posicionados do lado de fora da cerca passaram rapidamente pelas catracas, alarmados com a chegada do helicóptero. Os guardas viram Bena e correram até ele. No mesmo instante os 2 homens com monogramas nos paletós giraram para encará-los, estendendo a palma da mão no símbolo universal de pare. Os guardas pararam, espantados, olhando Bena em busca de orientação. Tot està bé. Gritou Bena em catalão. Tornin al seu lloc. Está tudo bem. Voltem ao seu posto. Os guardas olharam de esguelha para o grupo improvável, parecendo inseguros. Són els meus convidats, declarou Benya. Agora com firmeza. São meus convidados. Confio en la seva discreció. Confio na descrição de vocês. Atarantados, os guardas recuaram pela catraca para voltar a patrulhar o perímetro. Obrigada, disse Ambra. Sou o padre Joaquim Bena. Por favor, digam o que desejam. Robert Langdon avançou e apertou a mão de Bena. Padre, estamos procurando um livro raro pertencente ao cientista Edmund Kirsch. Langdon pegou um elegante cartão em papel marfim e entregou a ele. Esse cartão diz que o livro está emprestado a esta igreja. Apesar de um pouco atordoado com a chegada dramática do grupo, Bena reconheceu imediatamente o cartão. Uma cópia exata acompanhava o livro que Kirsch havia lhe dado algumas semanas antes. Obras completas de William Blake à exigência de Edmund, em troca da grande doação à Sagrada Família. Tinha sido que o livro fosse exposto na cripta da Basílica. Um pedido estranho, mas um preço pequeno a pagar. O único pedido adicional de Kirsch, especificado no verso do cartão, era que o livro sempre permanecesse aberto na página 163. Capítulo 66. 8 quilômetros a noroeste da Sagrada Família, o almirante Ávila olhava através do para-brisa do Uber, vendo a vastidão de luzes da cidade que brilhavam contra o negrume do Mar das Baleares, do outro lado. Barcelona, finalmente, pensou o velho oficial da Marinha, pegando seu telefone e ligando para o regente, como tinha prometido. O regente atendeu ao primeiro toque. Almirante Ávila. Onde está? Faltam minutos para entrar na cidade. Está chegando em boa hora. Acabei de receber notícias perturbadoras. Conde. Você teve sucesso em cortar a cabeça da cobra. Mas, como temíamos, sua cauda longa ainda está se retorcendo perigosamente. Ou como posso ser útil? Quando o regente contou seus desejos, Ávila ficou surpreso. Não tinha imaginado que a noite implicaria mais perdas de vida, mas não iria questionar o regente. Não passo de um soldado raso, lembrou. E a missão será perigosa, disse o regente. Se você for apanhado, mostre às autoridades o símbolo na palma da sua mão. Você será libertado logo. Nós temos influência em toda parte. Não pretendo ser apanhado, garantiu Ávila, olhando a tatuagem. BOM.
O tom do regente parecia estranhamente sem vida. Se tudo correr segundo o plano, logo os dois estarão mortos e tudo isso terá acabado. A ligação foi interrompida. No silencio subito, Avila levantou os olhos para o ponto mais claro do horizonte. Odioso agrupamento de torres deformadas brilhando sob luzes de construco. Sagrada Família, pensou, sentindo repulsa pela silhueta caprichosa. Um templo dedicado a tudo o que há de errado com nossa fé. Ávila acreditava que a célebre igreja de Barcelona era um monumento à fraqueza e ao colapso moral. Uma rendição ao catolicismo liberal, descaradamente torcendo e distorcendo milhares de anos de fé num híbrido deturpado de culto à natureza, à pseudociência e à heresia gnóstica. Existem lagartos gigantes subindo por uma igreja de Cristo. O colapso da tradição aterrorizava Ávila, mas ele se sentia animado com o surgimento de um novo grupo de líderes mundiais que pareciam compartilhar seus temores e estavam fazendo todo o possível para restaurar a moral. A dedicação de Ávila à Igreja Palmariana e em especial ao Papa Inocêncio XIV tinha lhe dado um novo motivo para viver, ajudando-o a ver sua própria tragédia através de lentes completamente novas. Minha mulher e meu filho foram baixas de guerra, pensou. Uma guerra travada pelas forças do mal contra Deus, contra as tradições. O perdão não é a única estrada para a salvação. Algumas noites atrás, Ávila estava dormindo em seu apartamento modesto quando foi acordado pelo bip alto de uma mensagem de texto chegando ao seu celular. É meia-noite, resmungou, franzindo os olhos em direção à tela para descobrir quem o havia contatado àquela hora. Número oculto. Ávila esfregou os olhos e leu a mensagem. Compruebe seu saldo bancário verificar meu saldo bancário? Franziu a testa, agora suspeitando de alguma tramóia de telemarketing. Saiu da cama irritado e foi até a cozinha beber água. Parado junto à pia, olhou seu laptop, sabendo que não conseguiria voltar a dormir enquanto não desse uma olhada. Entrou no site do banco com a certeza de que veria o saldo usual, lamentavelmente baixo, o resto de sua pensão militar. Quando apareceram as informações da conta, ele saltou de pé tão de repente que derrubou uma cadeira. Mas isso é impossível. Fechou os olhos e depois os abriu de novo. Em seguida reinicializou a tela. O número continuava o mesmo. Pegou o mouse desajeitadamente, examinando a movimentação da conta, e ficou pasmo ao ver que um depósito anônimo de 100 mil euros tinha sido feito em sua conta. A origem era numerada, impossível de rastrear. Quem faria isso? O toque agudo do celular fez seu coração bater mais forte. Ele agarrou o telefone e olhou o identificador de chamadas. Número oculto olhou para o telefone e depois atendeu. Sim? Uma voz suave falou com ele num puro espanhol castelhano. Boa noite, Almirante. Imagino que tenha visto o presente que lhe demos. Eu, Six Gageju ele. Quem é você? Pode me chamar de regente, respondeu a voz. Eu represento os seus irmãos, os membros da igreja que você frequenta fielmente nos últimos 2 anos. Suas habilidades e sua lealdade não deixaram de ser percebidas, almirante. Por isso, gostaríamos de lhe dar a oportunidade de servir a um objetivo mais elevado. Sua santidade o indicou para uma série de missões, tarefas mandadas por Deus. Agora Ávila estava totalmente acordado, com as palmas das mãos suando. O dinheiro que lhe demos é um adiantamento pela primeira missão, continuou a voz. Se o senhor optar por realizá-la, considere que é uma oportunidade para provar que é digno de assumir um lugar nas nossas fileiras mais altas. Ele fez uma pausa. Na nossa igreja existe uma poderosa hierarquia, invisível para o mundo. Acreditamos que o senhor seria um elemento valioso no topo da nossa organização. Apesar de empolgado com a perspectiva de avançar na hierarquia, Ávila ficou cauteloso. Qual é a missão? E se eu optar por não realizá-la, o senhor não será julgado de nenhum modo e poderá ficar com o dinheiro em troca do sigilo. Parece razoável. Parece muito generoso. Nós gostamos do senhor. Queremos ajudá-lo. E, para ser justo, quero alertar que a missão determinada pelo Papa é difícil. Ele fez uma pausa. Pode envolver violência. O corpo de Ávila ficou rígido. Violência? E almirante, as forças do mal estão ficando mais poderosas a cada dia. Deus está em guerra, e guerra implica baixas. Ávila saltou de volta para o horror da bomba que havia matado sua família. Tremendo, expulsou as lembranças sinistras. Sinto muito, não sei se posso aceitar uma missão violenta. O Papa escolheu o senhor, almirante, sussurrou o regente. O alvo dessa missão é o homem que assassinou sua família. Capítulo 67. Localizada no térreo do Palácio Real de Madrid, a armaria é uma câmara com abóbada elegante cujas altas paredes vermelhas são adornadas com tapeçarias magníficas representando batalhas famosas na história da Espanha. Ao redor da sala há uma inestimável coleção de mais de 100 armaduras feitas à mão, inclusive a vestimenta e os instrumentos de batalha de muitos reis do passado. 7 manequins de cavalos em tamanho real ficam no centro da sala, posando com equipamento completo de guerra. É aqui que eles decidiram me manter prisioneiro, pensou Garza, olhando os implementos militares ao redor. Com certeza, a armaria era uma das salas mais seguras do palácio, mas Garza suspeitava que seus captores tinham escolhido essa prisão elegante com a esperança de intimidá-lo. Esta é a mesma sala em que fui contratado. Quase 2 décadas antes, Garza fora trazido a essa câmara imponente onde foi entrevistado, sabatinado e interrogado antes de finalmente lhe oferecerem o cargo de chefe da Guardia Real. Agora seus próprios agentes o haviam prendido. Estou sendo acusado de tramar um assassinato? E de colocar a culpa no bispo?
A lógica por trás das alegações era tão tortuosa que Garza nem conseguia começar a desemaranhá-la. Garza era o oficial de mais alta patente da Guardia Real no palácio. Isso significava que a ordem de prendê-lo só poderia ter vindo de um homem, o próprio príncipe Julián. Valdespino fez o príncipe virar-se contra mim, percebeu Garza. O bispo sempre tinha sido um sobrevivente político, e esta noite parecia desesperado a ponto de tentar esse audacioso golpe de mídia. Uma trama usada para salvar a própria reputação manchando a de Garza. E agora eles me trancaram na armaria para que não possa me defender. Se Julián e Valdespino tinham juntado forças, Garza sabia que estava num beco sem saída. Nesse ponto, a única pessoa na Terra com poder suficiente para ajudá-lo era um velho que passava os últimos dias numa cama de hospital em sua residência particular no Palácio de La Zarzuela. O rei da Espanha. Mas, afinal de contas, o rei jamais me ajudaria se isso significasse contrariar o bispo Valdespino ou seu próprio filho. Podia ouvir a multidão lá fora aos berros, entoando palavras de ordem, e parecia que as coisas poderiam ficar violentas. Quando percebeu o que eles estavam cantando, mal pôde acreditar nos próprios ouvidos. De onde vem a Espanha? Para onde a Espanha vai? Parecia que os manifestantes tinham usado as duas perguntas provocadoras de Kirsch como um mote para questionar o futuro político da monarquia espanhola. ¿De onde viemos? Para onde vamos? Condenando a opressão do passado, a geração mais jovem na Espanha vivia pedindo mudanças mais rápidas, instigando o país a entrar para o mundo civilizado como uma democracia plena e abolir a monarquia. A França, a Alemanha, a Rússia, a Áustria, a Polônia e mais de 50 outros países tinham abandonado suas coroas no último século. Até na Inglaterra havia pressão por um plebiscito sobre o fim da monarquia depois da morte da atual rainha. Nessa noite, infelizmente, o Palácio Real de Madrid estava num alvoroço, por isso não era surpresa ouvir outra vez esse antigo grito de guerra. É exatamente disso que o príncipe Julián precisa enquanto se prepara para ascender ao trono, pensou Garza. A porta na outra extremidade da armaria se abriu de súbito e um dos agentes olhou para dentro. Garza gritou para ele: "Quero um advogado. E eu quero uma declaração para a imprensa", gritou de volta a voz familiar de Mônica Martim enquanto ela passava pelo guarda e entrava na sala. Comandante Garza, por que se mancomunou com os assassinos de Edmond Kirsch? Garza incrédulo. Será que todo mundo enlouqueceu? Sabemos que o senhor tramou para colocar a culpa no bispo Valdespino, declarou Mônica, vindo na sua direção. E o palácio quer publicar sua confissão agora mesmo. O comandante não respondeu. Na metade do caminho, Mônica girou abruptamente, olhando irritada para o jovem guarda perto da porta. Eu disse, uma confissão particular. O guarda pareceu inseguro, mas recuou um passo e fechou a porta. Mônica girou de volta para Garza e andou rapidamente pelo resto do espaço. Quero uma confissão agora, gritou, com a voz ecoando no teto abobadado enquanto chegava à frente dele. Bom, você não terá uma confissão minha, respondeu Garza, tranquilo. Não tenho nada a ver com isso. Suas alegações são totalmente inverídicas. Mônica olhou nervosa por cima do ombro. Em seguida, chegou mais perto, sussurrando no ouvido do comandante. Eu sei. Preciso que o senhor ouça com atenção. Capítulo 68. Trending 2747% Conspiracinet.com últimas notícias antipapas. Palmeiras sangrando. E olhos costurados. Estranhas histórias de dentro da igreja palmariana. Postagens de grupos de notícias cristãos na internet confirmaram que o almirante Luiz Ávila é membro ativo da igreja palmariana há vários anos. Servindo como celebridade defensora da igreja, o almirante Luiz Ávila deu crédito repetidamente ao Papa palmariano por salvar sua vida depois de uma depressão profunda devido à perda de sua família num ataque terrorista anticristão. Como a política do Conspiracinet é jamais apoiar nem condenar instituições religiosas, postamos aqui dezenas de links externos para a igreja palmariana. Nós informamos. Vocês decidem. Por favor, observem que muitas das afirmações online sobre os palmarianos são bastante chocantes, por isso estamos pedindo ajuda a vocês, nossos usuários, para separar fatos de ficção. Os seguintes fatos foram enviados a nós pelo fantástico informante monte@iglesia.org, cujo nível de acertos esta noite sugere que eles são verdadeiros. No entanto, antes de relatalos, esperamos que alguns de nossos usuários possam fornecer mais provas para apoiá-los ou refutá-los. Fatos: o Papa palmariano Clemente perdeu os 2 globos oculares num acidente de carro em 1976 e continuou a fazer pregações durante uma década com as pálpebras costuradas. O Papa Clemente possuía estigmas ativos nas palmas das mãos, que sangravam regularmente quando ele tinha visões. Vários papas palmarianos eram oficiais militares espanhóis com fortes ideias carlistas. Os membros da igreja palmariana são proibidos de falar com a própria família, e vários morreram dentro do complexo do templo, por desnutrição ou por abusos. Os palmarianos são proibidos de 1. Ler livros de autores não palmarianos. 2. Comparecer a casamentos ou enterros de parentes a não ser que estes sejam palmarianos. 3. Frequentar piscinas, praias, lutas de boxe, bailes ou qualquer local onde haja uma árvore de Natal ou uma imagem de Papai Noel. Os palmarianos acreditam que o anticristo nasceu no ano 2000. Existem casas de recrutamento palmariano nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Áustria e na Irlanda. Capítulo 69.
Enquanto Langdon e Ambra acompanhavam o Padre Bena em direção às colossais portas de bronze da Sagrada Família, Langdon se pegou maravilhado, como sempre, com os detalhes absolutamente bizarros da entrada principal da igreja. É uma parede de códigos, pensou, olhando a tipografia em relevo que dominava as chapas monolíticas de metal polido. Brotando da superfície havia mais de 8.000 letras tridimensionais em bronze. As letras eram organizadas em linhas horizontais, criando um enorme campo de texto praticamente sem separação entre as palavras. Mesmo sabendo que era uma descrição da paixão de Cristo em catalão, a aparência era mais próxima à de uma chave de criptografia da Agência Nacional de Segurança Americana. Não é de espantar que este lugar inspire teorias da conspiração. O olhar de Langdon moveu-se para cima, subindo pela alta fachada da Paixão, onde uma assombrosa coleção de esculturas magras e angulosas feitas pelo artista Giuseppe Maria Subirachs olhava para baixo. A cena era dominada por um Jesus horrivelmente emagrecido pendurado num crucifixo inclinado, gerando o efeito assustador de que iria cair sobre os visitantes que chegavam. À esquerda de Langdon outra escultura sinistra representava Judas traindo Jesus com um beijo. Estranhamente, ao lado dessa imagem, havia um quadrado mágico matemático com 16 números entalhados. Uma vez Edmond tentará convencer Langdon de que, nesse quadrado, a constante mágica de 33 era de fato um tributo oculto à reverência pagã dos maçons prestado pelo grande arquiteto do universo. Uma divindade que abarcava tudo e cujos segredos eram supostamente revelados a quem chegava ao 33º grau da Irmandade. É uma história divertida, tinha respondido Langdon com uma risada. Mas uma explicação mais provável é que Jesus estava com 33 anos na época da Paixão. Ao se aproximar da entrada, Langdon se encolheu ao ver o detalhe mais medonho da igreja. Uma colossal estátua de Jesus flagelado e amarrado com cordas a uma coluna. Virou o olhar rapidamente para a inscrição acima das portas. 2 letras gregas, alfa e ômega. Princípio e fim, sussurrou Ambra, também olhando as letras. Tudo a ver com Edmond. Langdon assentiu, entendendo. ¿De onde viemos? Para onde vamos? O Padre Bena abriu uma portinhola na parede de letras de bronze e todo o grupo entrou, inclusive os 2 agentes da guardia. Bena fechou-a em seguida. Silêncio. Sombras. Ali, na extremidade sudeste do transepto, o padre contou a eles uma história espantosa. Disse que Kirsch o havia procurado e oferecido uma doação substancial à Sagrada Família. Em troca, a igreja deveria expor seu exemplar de Blake na cripta, perto do túmulo de Gaudí. Bem no coração desta igreja, pensou Langdon, com a curiosidade estimulada. Edmond contou por que desejava que o senhor fizesse isso? Perguntou Ambra. Venha a Santiu. E ele me disse que a paixão que sentiu durante toda a vida por Gaudí tinha vindo de sua falecida mãe, que também era grande admiradora da obra de William Blake. O Sr. Kirsch disse que desejava colocar o volume de Blake ao lado do túmulo de Gaudí como tributo à mãe. Achei que não faria mal. Edmond nunca mencionou que sua mãe gostava de Gaudí, pensou Langdon, intrigado. Paloma Kirsch tinha morrido num convento e parecia improvável que uma freira espanhola admirasse um poeta inglês heterodoxo. Toda a história soava forçada. E além disso, continuou Bena, eu senti que o Sr. Kirsch podia estar sofrendo uma crise espiritual, e talvez também estivesse com algum problema de saúde. E a anotação no verso deste cartão, disse Langdon, levantando-o. Diz que o livro de Blake deve ser exposto de uma forma específica, aberto na página 163? É, isso mesmo. Langdon sentiu a pulsação acelerar. O senhor pode dizer que poema está nessa página? Bena balançou a cabeça. Não existe poema nessa página. Como? O livro é uma coletânea das obras de Blake, incluindo trabalhos artísticos e textos. Na página 163 há uma ilustração. Langdon lançou um olhar inquieto para Ambra. Precisamos de um verso de 47 letras, não de uma ilustração. Padre, disse Ambra a Bena. Seria possível olharmos o livro agora? O religioso hesitou um instante, mas provavelmente achou melhor não recusar o pedido da futura rainha. E a cripta é ali adiante, disse, levando-os pelo transepto em direção ao centro da igreja. Os 2 agentes da guardia foram logo atrás. Devo admitir, continuou Bena, que relutei em aceitar dinheiro de um ateu tão declarado, mas o pedido para expor a ilustração de Blake preferida da mãe dele me pareceu inofensivo, especialmente considerando que era uma imagem de Deus. Langdon pensou que tinha ouvido mal. O senhor disse que Edmond pediu para o senhor expor uma imagem de Deus? Benha confirmou. Senti que ele estava doente e que talvez esse fosse o seu modo de tentar compensar uma vida de oposição ao divino. O padre fez uma pausa, balançando a cabeça. Se bem que, depois de assistir à apresentação desta noite, devo admitir que não sei o que pensar. Langdon tentou imaginar qual das incontáveis ilustrações de Blake mostrando Deus Edmond teria desejado que fosse exposta. Enquanto todos entravam na área principal do santuário, Langdon sentiu como se estivesse vendo aquele espaço pela primeira vez. Apesar de ter visitado a Sagrada Família muitas vezes, em vários estágios de construção, sempre vinha durante o dia, quando o sol da Espanha se derramava pelos vitrais criando ofuscantes jorros de cor e atraindo o olhar para o alto, sempre para o alto, para uma copa de abóbadas que pareciam não ter peso. À noite este é um mundo mais pesado. A floresta de árvores salpicadas de luz do sol havia sumido, transformada numa selva noturna de sombras e escuridão. Um bosque lúgubre feito de colunas estriadas que se estendiam para o alto em direção a um vazio agourento. Andem com cuidado, disse o padre. Nós economizamos dinheiro sempre que podemos.
Langdon sabia que iluminar essas enormes igrejas europeias custava uma pequena fortuna, no entanto as esparsas luzes de serviço ali mal clareavam o caminho. Um dos desafios de um espaço de 6.000 metros quadrados. Quando chegaram à nave central e viraram à esquerda, Langdon olhou para a elevada plataforma cerimonial. O altar era uma mesa minimalista ultramoderna emoldurada por 2 grupos reluzentes de tubos de órgão. 4,5 metros acima do altar pendia o extraordinário baldaquino da igreja, uma cobertura de tecido suspenso ou dossel de estado, símbolo de reverência inspirado pelos dosséis cerimoniais que antigamente eram pendurados em mastros para proporcionar sombra aos reis. Hoje em dia a maior parte dos baldaquinos eram peças arquitetônicas sólidas, mas a Sagrada Família havia optado por tecido, nesse caso um dossel em forma de guarda-chuva que parecia pairar magicamente diante do altar. Embaixo do pano, suspenso por fios como um paraquedista, ficava a figura de Jesus crucificado. Jesus caindo de paraquedas, era como Langdon tinha ouvido chamarem aquilo. Ao ver a obra de novo, não ficou surpreso por ela ter se tornado um dos detalhes mais controversos da igreja. Enquanto Bena os guiava pela escuridão cada vez maior, Langdon sentia dificuldade para enxergar qualquer coisa. Dias pegou uma lanterna em miniatura e iluminou o piso de ladrilhos embaixo dos pés de todos. Seguindo para a entrada da cripta, Langdon percebeu acima a silhueta pálida de um cilindro altíssimo que subia por dezenas de metros pela parede interna da igreja. A infame espiral da Sagrada Família, percebeu, nunca tendo ousado subir por ela. O estonteante poço de escada helicoidal da Sagrada Família tinha aparecido na lista das 20 escadas mais mortais do mundo, feita pela National Geographic, merecendo o 3º lugar, logo atrás dos degraus precários do Templo de Angkor Wat, no Camboja, e das pedras cobertas de musgo no penhasco da Cachoeira do Caldeirão do Diabo, no Equador. Langdon olhou os primeiros degraus da escada, que subia em forma de saca-rolhas até desaparecer no negrume. E a entrada da cripta fica logo adiante, disse Bena, indicando um vazio escuro depois da escada, à esquerda do altar. Enquanto prosseguiam, Langdon viu um leve brilho dourado que parecia emanar de um buraco no piso. A crypta. O grupo chegou à boca de uma elegante escada que se curvava suavemente. Senhores, disse Ambra aos seus guardas, por favor, fiquem aqui. Vamos voltar logo. Fonseca pareceu contrariado, mas não disse nada. Então Ambra, o padre Bena e Langdon começaram a descer para a luz. O agente Dias sentiu-se grato pelo momento de paz enquanto olhava as 3 figuras desaparecerem na escada sinuosa. A tensão cada vez maior entre Ambra Vidal e o agente Fonseca estava ficando preocupante. Os agentes da guardia não estão acostumados com ameaças de demissão por parte das pessoas que eles protegem, só do comandante Garza. Dias ainda estava perplexo com a detenção de Garza. De modo estranho, Fonseca tinha se recusado a contar exatamente quem tinha dado a ordem de prisão ou iniciado o boato de sequestro. A situação é complexa, dissera Fonseca. Para sua própria proteção, é melhor que você não saiba. Então quem estava dando as ordens? Pensou Dias. Seria o príncipe? Parecia improvável que Julian arriscasse a segurança de Ambra espalhando uma falsa história de sequestro. Síria Valdespino? Dias não sabia direito se o bispo teria esse tipo de influência. Volto logo, resmungou Fonseca, e se afastou dizendo que precisava encontrar um banheiro. Enquanto Fonseca ia para a área escura, Dias o viu pegar o telefone, fazer uma ligação e iniciar uma conversa em voz baixa. Dias esperou sozinho no abismo do santuário, sentindo-se cada vez menos confortável com o comportamento sigiloso de Fonseca. Capítulo 70. A escada da cripta descia o equivalente a 3 andares para dentro da terra, curvando-se num arco amplo e gracioso antes de deixar Langdon, Ambra e o padre Bena na câmara subterrânea. Uma das maiores criptas da Europa, pensou Langdon, admirando o vasto espaço circular. Exatamente como lembrava, o mausoléu subterrâneo da Sagrada Família tinha uma rotunda alta e bancos para centenas de fiéis. Lanternas a óleo douradas, postas a intervalos na circunferência do salão, iluminavam um piso de mosaico representando trepadeiras retorcidas, raízes, galhos, folhas e outras imagens da natureza. Uma cripta era literalmente um local oculto, e Langdon achava quase inconcebível que Gaudí tivesse escondido com sucesso um salão tão grande embaixo da igreja. Isso não se parecia nem um pouco com a brincalhona cripta inclinada da colônia Güell. Esse espaço era uma austera câmara neogótica com colunas com folhas, arcos pontudos e abóbadas enfeitadas. O ar era mortalmente parado e tinha um leve cheiro de incenso. Ao pé da escada um recesso profundo estendia-se à esquerda. O piso de arenito claro sustentava uma laje cinza e despretensiosa disposta horizontalmente e cercada por lanternas. O próprio, percebeu Langdon, lendo a inscrição em latim. Antonius Gud enquanto examinava o local de descanso de Gaudí, Langdon sentiu de novo a perda aguda de Edmund. Levantou os olhos para a estátua da Virgem Maria acima do túmulo, cuja base tinha um símbolo desconhecido. Que negócio é esse? Langdon olhou o ícone estranho. Raramente Langdon via um símbolo que não conseguia identificar. Nesse caso tinha uma letra grega lambda, que, na sua experiência, não aparecia no simbolismo cristão. O lambda era um símbolo científico, comum nas áreas da evolução, da física de partículas e na cosmologia. Mais estranho ainda, havia uma cruz cristã brotando para cima a partir do topo desse lambda específico. A religião sustentada pela ciência? Nunca tinha visto nada assim. Perplexo com o símbolo? Pergunta Bena, chegando ao lado de Langdon. O Senhor não é o único. Mas não passa de uma interpretação tremendamente modernista de uma cruz no topo de uma montanha.
Langdon avançou um pouco, agora vendo 3 fracas estrelas douradas acompanhando o símbolo. 3 estrelas nessa posição, pensou, reconhecendo imediatamente. A cruz no topo do Monte Carmelo. É uma cruz carmelita. Correto. O corpo de Gaudí está embaixo da Santa Virgem Maria do Monte Carmelo. Gaudí era Carmelita? Perguntou Langdon, achando difícil imaginar o arquiteto modernista seguindo a interpretação rígida do catolicismo feita pela Irmandade do século XII. Com certeza não, respondeu Bena, rindo. Mas quem cuidava dele era. Um grupo de freiras carmelitas morava com Gaudí e cuidou dele nos últimos anos. Elas acreditavam que ele gostaria de ser protegido também na morte e deram esse presente generoso para esta capela. Muito amável, disse Langdon, censurando-se por ter interpretado mal um símbolo tão inocente. Pelo jeito, todas as teorias da conspiração que circulavam esta noite tinham feito com que até ele começasse a conjurar fantasmas. Esse é o livro de Edmond? Perguntou Ambra de repente. Os 2 homens se viraram e a viram ir para as sombras à direita do túmulo de Gaudí. Hey, respondeu Bena. Desculpe a luz ser tão fraca. Ambra foi rapidamente para a caixa de vidro e Langdon a acompanhou, vendo que o livro tinha sido relegado a uma parte escura da cripta, sombreado por uma coluna enorme à direita do túmulo. Normalmente colocamos ali os panfletos de informações, disse Bena, mas eu os transferi para outro lugar, abrindo espaço para o livro do Sr. Kirsch. Parece que ninguém notou. Langdon se juntou rapidamente a Ambra perto de uma caixa parecida com uma arca, com o tampo de vidro inclinado. Dentro, aberta na página 163, quase invisível à luz fraca, estava uma enorme edição das obras completas de William Blake. Como Bena tinha informado, a página em questão não continha um poema, e sim uma ilustração. Langdon tinha pensado em quais das imagens de Deus feitas por Blake deveria esperar, mas certamente não era aquela. O ancião dos dias, pensou, franzindo os olhos na escuridão para enxergar a famosa aquarela de Blake pintada em 1794. Langdon ficou surpreso porque o padre Bena tinha chamado aquilo de imagem de Deus. De fato, a ilustração parecia representar o arquetípico Deus cristão, um velho barbado com cabelos brancos, empoleirado nas nuvens e estendendo a mão para baixo. Mas um pouco de pesquisa por parte de Bena revelaria algo muito diferente. Na verdade, a figura não era o Deus cristão, e sim uma divindade chamada Urizen, um deus conjurado pela imaginação visionária de Blake. Ali, ele era representado medindo o céu com um compasso gigantesco, prestando homenagem às leis científicas do universo. A obra tinha um estilo tão futurista que, séculos depois, o famoso físico e ateu Stephen Hawking a havia escolhido como ilustração para a capa do seu livro Deus criou os números inteiros. Além disso, o atemporal demiurgo de Blake vigiava o Rockefeller Center de Nova York, olhando de cima de uma escultura Art Deco intitulada Sabedoria, Luz e Som. Langdon olhou para o livro, imaginando de novo por que Edmond teria se esforçado tanto para que ele fosse exposto ali. Seria pura vingança? Um tapa na cara da Igreja Católica? A guerra de Edmond contra a religião nunca chega ao fim, pensou Langdon, olhando o Urizen de Blake. A riqueza dera a Edmond a capacidade de fazer o que desejava na vida, mesmo que fosse expor uma arte blasfema no coração de uma igreja cristã. Raiva e ressentimento, pensou. Talvez seja simples assim. Justa ou injustamente, Edmond sempre havia culpado a religião institucionalizada pela morte da mãe. Claro, eu tenho pleno conhecimento de que esta pintura não é do Deus cristão, disse Bena. Langdon se virou para o velho sacerdote com surpresa. Tem? Sim, Edmond foi muito explícito com relação a isso, mesmo não precisando. Eu conheço as ideias de Blake. E mesmo assim não teve problema em expor o livro? Professor, sussurrou o padre, sorrindo, está é a Sagrada Família. Dentro dessas paredes, Gaudí fundiu Deus, ciência e natureza. O tema desta pintura não é nada de novo para nós. Seus olhos piscaram misteriosamente. Nem todos os membros do nosso clero são tão progressistas quanto eu, mas, como o senhor sabe, para todos nós o cristianismo continua sendo uma obra inacabada. Ele deu um sorriso gentil, assentindo de novo na direção do livro. Fico feliz porque o Sr. Kirsch concordou em não expor o cartão dele junto com o livro. Considerando sua reputação, não sei como eu explicaria isso, especialmente depois da apresentação desta noite. Bena fez uma pausa, com o rosto sombrio. Mas sinto que esta imagem não é o que vocês esperavam encontrar, não é? O senhor está certo. Estamos procurando um verso de um poema de Blake. Tigre, tigre, chama que arde pura nas florestas da noite escura. Sugeriu Bena. Langdon sorriu, impressionado ao ver que Bena sabia de cor os primeiros versos do poema mais famoso de Blake. Uma busca religiosa de 6 estrofes perguntando se o mesmo Deus que havia criado o temível tigre também criará o dócil cordeiro. E Padre Benha? Chamou Ambra, agachando-se e olhando atentamente pelo vidro. Por acaso, o senhor tem um celular ou uma lanterna portátil? Não, sinto muito. Devo pegar uma lamparina do túmulo de Antony? O senhor poderia, por favor? Syria Udal. Bena se afasto a passos rapidos. No instant mkele saiu, ela sussurro ansiosa. Robert. Edmond não escolheu a página 163 por causa da pintura. Como assim? Não há mais nada na página 163. É um ardil inteligente. Não entendi, disse Langdon, olhando a pintura. Edmond escolheu a página 163 porque é impossível mostrá-la sem mostrar simultaneamente a página ao lado, a 162.
Langdon virou o olhar para a esquerda, examinando a página anterior ao Ancião dos Dias. A luz fraca não conseguia enxergar grande coisa, a não ser que parecia consistir, toda ela, em um texto escrito à mão com letras minúsculas. Bena voltou com a lamparina a óleo e entregou a Ambra, que a manteve acima do livro. Enquanto a claridade suave se espalhava sobre o volume aberto, Langdon ofegou, espantado. A página tinha um texto escrito à mão, como todos os originais de Blake, e as margens eram enfeitadas com desenhos, molduras e figuras variadas. Porém, mais significativo, o texto parecia organizado em estrofes elegantes. Diretamente acima, na área principal do santuário, o agente Dias andava de um lado para outro no escuro, imaginando onde seu parceiro estaria. Fonseca já deveria ter voltado. Quando o telefone em seu bolso começou a vibrar, ele achou que provavelmente era Fonseca ligando, mas ao verificar o identificador de chamadas viu um nome que jamais esperaria. Mônica Martim não conseguia imaginar o que a coordenadora de RP desejava, mas, o que quer que fosse, ela deveria estar ligando diretamente para Fonseca. Ele é o agente principal dessa equipe. Eu disse. Aqui é o Dias. Agent Diaz, aqui é Mônica Martim. Tenho alguém que precisa falar com o senhor. Um instante depois uma voz forte soou na linha. Agente Dias, aqui é o comandante Garza. Por favor, diga que a senhorita Vidal está em segurança. Sim, comandante, respondeu Dias, assumindo involuntariamente a posição de sentido ao som da voz de Garza. A senhorita Vidal está em perfeita segurança. No momento, o agent Fonseca e eu estamos com ela dentro. Neo diga isso numa linha de telefone aberta. Interrompa Garza, taxativo. Se ela está num lugar seguro, mantenha-a aí. Não se mexa. Fico aliviado em escutar sua voz. Nós tentamos ligar para o agente Fonseca, mas ele não atendeu. Ele está com você? Sim, senhor. Ele se afastou um pouco para dar um telefonema, mas deve retornar. Não tenho tempo para esperar. No momento este dedito e a senhorita Martim me empresto o telefone dela. Ouça com muita atenção. Essa história de sequestro, como sem dúvida você sabe, é falsa. Colocou a senhorita Vidal num risco tremendo. O senhor não faz ideia, pensou Dias, lembrando-se da cena caótica na cobertura da Casa Milá. Também não é verdade que eu acusei falsamente o bispo Valdespino. Eu tinha imaginado isso, senhor, mas a senhorita Martim e eu estamos tentando descobrir o melhor modo de administrar essa situação, mas até que possamos fazer isso você precisa manter a futura rainha longe dos olhos do público. Está claro? Sim, senhor. Mas quem deu a ordem? Não posso falar pelo telefone. Faça o que eu pedi e mantenha Ambra Vidal longe da mídia e de qualquer perigo. A senhorita Martim vai informá-lo sobre qualquer novidade. Garza desligou e Dias ficou sozinho no escuro, tentando entender o telefonema. Enquanto enfiava a mão no paletó para guardar o telefone, ouviu um farfalhar de tecido atrás. Quando se virou, duas mãos pálidas emergiram do negrume e baixaram com força sobre sua cabeça. Com uma velocidade ofuscante, as mãos a torceram para um dos lados. Dias sentiu o pescoço estalar e um calor lancinante irrompeu dentro do seu crânio. Então tudo ficou preto.